Iremos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. No capítulo 3, iremos ler do versículo 14 até o 21. Efésios capítulo 3. De 14 a 21, quando lemos: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, aplica a Tua palavra nos nossos corações. Fala conosco, nos edifica, para a Tua glória e o nosso crescimento. Nos dá regozijo nesse momento. Atenção para ouvir a Tua voz. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós estamos fazendo a exposição da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, onde o pastor Timóteo tomava conta daquele rebanho, ensinando e doutrinando. Como nós sabemos, essa carta ela está dividida em duas partes, grandes partes. A primeira parte é a parte doutrinária, e hoje nós estamos encerrando a parte doutrinária da carta, e iremos posteriormente entrarmos na parte prática, que é do capítulo 4 até o capítulo 6. Não que os 3 primeiros capítulos não sejam práticos, é que eles são doutrinários, de compreensão da doutrina da Trindade, da doutrina da igreja, da doutrina da santificação, da nova vida em Cristo. E do capítulo 4 até o capítulo 6, o apóstolo vai ensinar como o crente deve se comportar numa sociedade não cristã. Aqui o evangelho está sendo ensinado para quem é judeu e para quem é gentil, ou seja, aqueles que herdaram a aliança e aqueles que entraram na aliança, que agora é uma aliança só, na aliança da salvação do povo de Deus, ali naquele momento, quando Paulo está escrevendo essa carta. Essa carta, ela traz ensinos profundos a respeito de Cristo como o cabeça da igreja, a igreja como o corpo de Cristo. E o texto que nós lemos, queria chamar sua atenção para ele vai falar sobre a verdadeira motivação de um coração no momento de oração.
O texto vai falar da verdadeira motivação da oração do crente. O crente pode orar por muitos pedidos, mas existe um pedido mais profundo, mais elevado, mais relevante, indispensável para a vida da igreja. É isso que nós vamos ver aqui, que o crente ele é fortalecido no seu interior para viver a plenitude do Espírito Santo, e essa plenitude do Espírito Santo, ela é alcançada por meio da oração genuína, a oração verdadeira, a oração individual e a oração coletiva da igreja. Por favor, olhemos para o texto, para o capítulo 3, do versículo 14 em diante. O apóstolo Paulo diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só como ele começa essa parte da conclusão da parte doutrinária. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está de joelho, orando pela igreja, mas ele diz que ele está orando por uma causa. Que causa é essa? Nós oramos de joelhos, sentados, em pé, andando, caminhando, correndo. Nós oramos de diversas formas, mas a razão da oração é o que é importante. Não é o modelo nem a forma, mas é o conteúdo. E ele está dizendo que ele está orando por esta causa. Que causa é essa? Ele está orando, meus irmãos, porque a igreja de Éfeso, ela entendeu a salvação realizada pela Trindade. Ela entendeu. Ele está orando por essa causa, para que aqueles que não entenderam passem a entender que Deus Pai planejou a salvação do povo da igreja de Éfeso. Do capítulo 1, do versículo 13 até o 14, nós encontramos isso. Encontramos do versículo 3 até o 6, o Pai elaborando a salvação. É por isso que Paulo está orando. O Filho executou do versículo 7 até o versículo 12, deu a vida, morreu, ressuscitou, e o Espírito Santo, ele aplicou, ele selou, ele garantiu, ele batizou, ele encheu essas verdades na vida do povo de Deus, no caso da igreja de Éfeso, e aqui também na nossa vida. É por isso que Paulo está orando. Ele está orando também para que os irmãos não caiam da graça, que Deus é o Pai da glória e que ilumina os olhos do povo que Ele mesmo transformou, para que o povo possa compreender quem é Jesus, o que é o amor de Jesus, que é essa santidade que Jesus tem, e os efeitos da obra de Cristo, tanto na nossa vida, como no comportamento de Jesus sem pecado, de uma vida de retidão. E ele ora nesse sentido. Ora também para que os irmãos não esqueçam, capítulo 2,
que ele vivificou um povo que andava escravo, que vivia em delitos e pecados, que andava segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Orar para que eles se lembrem que eles não eram povo e agora ele é povo, não eram crentes, mas agora são crentes, não eram vivos, mas agora estão vivos, não tinham ressuscitado, mas agora ressuscitaram com Cristo. Essa é a oração do apóstolo. Por esta causa ele está orando, para que o Espírito Santo consagre, para que o Espírito Santo imprima, para que o Espírito Santo consolide a obra da salvação. E no capítulo 3, Paulo orienta os irmãos que eles não fiquem tristes, porque agora o seu pastor está preso. É como que fosse proibido aqui agora de pregar o Evangelho em Miranda, e alguém viesse e levasse o pastor de vocês. Vocês oraram pelo pastor tanto tempo, Deus dá um pastor, e o pastor vai ser preso por causa do Evangelho. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou preso por causa do Evangelho. Não fiquem tristes, entendam que é pela causa nobre de Jesus, porque eu sei quem é Jesus, eu sei qual é a minha vocação, e as pessoas não querem andar no caminho do Senhor, e eles querem tentar me calar. Eu estou preso, o apóstolo Paulo diz, mas a palavra está solta. Eu estou algemado, mas a palavra está livre, andando, e as minhas cadeias, elas fazem com que o Evangelho cresça mais, porque jamais alguém aceitaria ficar preso por uma causa que não fosse nobre, verdadeira e justa. Aí Paulo fortalece os irmãos com as suas cadeias, e ele diz que ele é o menor de todos, e ainda mais, a igreja vai conhecer a multiforme sabedoria de Deus. A igreja vai ter o conhecimento pleno a respeito de Jesus à medida que a palavra vai sendo pregada. E agora, voltando ao nosso texto, o apóstolo Paulo está orando por tudo isso, e agora, muito mais conclusivamente, uma oração nascida da reverência, uma oração nascida do temor, uma oração nascida da dependência. Por esta causa, conectando a oração com o plano eterno da salvação, de joelhos, humildemente, e Deus é apresentado como Pai. É assim que nós lemos o versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O apóstolo Paulo está orando, lembrando a igreja que existe uma família no céu e uma família na terra. Os anjos, os querubins, os serafins, a igreja triunfante, a igreja do Velho Testamento, a igreja do Novo Testamento e a igreja militante, a igreja que está na terra, lutando para permanecer firme, cada crente individualmente, buscando uma vida de santificação, no propósito de perceber essa soberania de Deus, de perceber essa grandeza de Deus, de perceber a verdade da glória espiritual, e que essa força que ele diz aqui, o qual toma toda a família, a igreja de Deus,
seja fortalecida. Uma igreja que não se fortalece, ela deixa de existir. Meus irmãos, a igreja de Éfeso ouviu essa voz. A igreja de Éfeso caminhou com esse ensino, mas logo após a revelação de Apocalipse, quando o apóstolo João escreve a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso é a igreja mais citada no Novo Testamento. Presta bem atenção, ela nasceu da pregação de Apolo, do arrependimento ensinado por João Batista para a remissão de pecados. Mas na frente o apóstolo Paulo visita essa igreja, e o apóstolo Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E aqueles irmãos eram 12, e eles disseram assim: nós nem mesmo ouvimos falar do tal Espírito Santo que você nos apresenta. E o apóstolo Paulo orou, impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo, e ali começa uma igreja reavivada, e nasce a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo fica 3 anos nessa igreja, e essa igreja se fortalece. Depois de alguns anos, o pastor Timóteo está pastoreando essa igreja, agora quando Paulo escreve essa carta. E essa igreja ouve a importância da verdadeira vida cristã que Deus tem para a comunidade local. No livro de Apocalipse, quem escreve a esta igreja é o apóstolo João. E o apóstolo João diz: olha, vocês têm doutrina, vocês têm conhecimento, vocês conhecem as Escrituras, mas eu tenho contra ti que tu esquecesse o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, volta e te arrepende do teu pecado. E aquela igreja ouviu, e alguns irmãos certamente perceberam que tinham perdido o primeiro amor. O primeiro amor são as primeiras motivações que tem que caminhar com o crente durante toda a vida dele aqui na terra. O crente não pode ter momentos, ele tem que ter vivência. Aquilo que aconteceu na sua conversão tem que caminhar com ele todos os dias de sua vida, e ele não pode perder a motivação. E ele deve orar a Deus para que Deus não permita que ele esfrie na fé, esfrie no amor, esfrie na doutrina. E eu falei para os irmãos que a igreja de Éfeso foi a igreja mais citada no Novo Testamento. No final do primeiro século, a igreja de Éfeso deixou de existir, e hoje só tem escombros. Você vê os arqueólogos lá, uma igreja que não ouviu a voz do Senhor, deixou de existir. Mas a nossa igreja não, meus irmãos. Nós que estamos aqui hoje, nunca mais deixaremos de frequentar essa igreja. Nós iremos segurar de um lado, Jesus vai segurar do outro, e ela vai ser fortalecida e ela vai crescer. Não perca a oportunidade de estar na casa do Senhor. Uma brasa fora da fogueira, ela se apaga. Ela pode ser da melhor madeira que nós temos, que é o angico, mas ela se apaga. Se você tirar do fogo, ela se apaga. Não permita que não permitamos que nós deixemos de estar na casa do Senhor. Deus marcou o encontro com você hoje aqui, você sabe disso, você percebe isso, você crê isso, eu creio nisso.
Eu creio que Deus reservou essa mensagem para mim e para você hoje à noite. Essa é a primeira parte da mensagem. Nós vamos entrar na segunda parte da mensagem. O apóstolo Paulo, ele não encerra, ele entra para trazer a riqueza da glória de Deus, que Deus conceda fortalecimento à igreja, para que a igreja não perca de vista o senhorio de Jesus e a ação do Espírito Santo transformador em sua vida. É assim que nos informa o versículo 16, quando ele diz: para que, segundo as riquezas da glória de Deus, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito Santo no homem interior. As riquezas da glória de Deus, tudo aquilo que Deus é e faz na sua santidade, na sua glória, na sua sabedoria, seja derramada na vida da igreja, que a igreja seja fortalecida com o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, o mesmo poder que transformou a vida de um morto no vivo, o mesmo poder que faz com que a igreja seja preservada nesse mundo e esperançosa da vida de Cristo. Esse é o conteúdo básico da glória de Deus, do Espírito Santo que habita no crente e que conduz ele em toda a verdade para o crescimento espiritual. O problema do cristão não é externo, é interno, é o seu coração. É Deus criar nele um hábito de viver para Cristo, e que Cristo habita nos nossos corações, e Cristo habita nos corações dos crentes, porque o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo habita no coração da igreja de Éfeso. Cristo habita no coração do crente, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundamentados em amor. O amor de Cristo é derramado em nosso coração, e ele habita no nosso coração pela fé que ele mesmo produziu na nossa vida. E agora ele usa duas figuras: enraizados e fundamentados. Uma árvore sem raiz, ela não sobrevive. Nós viemos para a nossa nova morada aqui por falta de conhecimento. Quero ilustrar sobre enraizados. Nós temos um pé de girimum lá atrás da nossa residência. Nós fizemos uma capinação e tentamos afastar ele. Foi no outro dia as folhas começaram a ficarem murchas. E eu conversando com um dos amigos e irmãos, um disse assim: é porque quando você tira a rama junto com a raiz, aí ele não vai conseguir viver. Aí então eu peguei um monte de telhas que eu tinha lá e botei a rama novamente de volta e coloquei uma telha em cada rama, coloquei um pouco de barro, aguei e a rama voltou a viver. É isso que ele está dizendo. Nós estamos arraigados em Jesus, mas em alguns momentos nós nos desprendemos, nós achamos que podemos viver sozinhos, nós resolvemos seguir os nossos passos, e aí é quando deixamos de dar fruto, deixamos de ter vida. Mas o Senhor vem lá novamente e nos arraiga novamente e coloca sobre. É isso que Paulo está dizendo. Nós fomos arraigados, nós estamos conectados,
Nós não estamos distantes. Por isso que por mais que tentamos em alguns momentos abandonar nossa fé, nós não conseguimos. Ficamos chateados. Conheço o caso de irmãos que dizem assim, já disseram: nunca mais eu vou na igreja. Outro diz: eu nunca mais vou em igreja nenhuma. O Senhor chama de volta e diz: você está arraigado em Cristo, não tem como separar. E a outra palavra é alicerçado, fundamentado. Cristo é a rocha, Cristo é o alicerce. Nós somos construídos como pedras vivas, e por isso nós estamos no caminho da perfeição. Nós não seremos perfeitos até o Senhor Jesus voltar. O Senhor Jesus vai voltar, aí habitaremos com Ele num mundo onde não haverá pecado. Mas enquanto estivermos aqui, iremos lutar para uma vida de retidão e uma vida de santidade. Essa é a proposta do versículo 17 e 18. Eu quero novamente chamar a sua atenção: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ele usa uma figura geométrica, uma figura matemática, para explicar uma grandeza gloriosa que existe no trono, no reino, na realidade da vida de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e que junto com os santos, essa igreja, ela entenda a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo que foi derramado no nosso coração. Compreender quem é Cristo, compreender o que Ele fez, compreender a sua santidade e compreender a sua obra em nossa vida, conhecer Jesus de perto, seguir a Jesus como o mais fascinante projeto de vida. Não existe um projeto de vida maior do que seguir a Jesus. Essa é a expectativa do amor que excede todo o conhecimento intelectual. Versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A proposta da oração do apóstolo Paulo é que toda a igreja de Éfeso, toda a igreja de todos os tempos, ela seja cheia, elas sejam cheias de toda a plenitude de Deus, do complemento que ela precisa do seu conhecimento a respeito de Cristo Jesus. É isso que a igreja precisa saber, precisa compreender. E ele agora vai fazer uma apologia à realidade do poder operante de Deus na vida do crente. Acompanha a conclusão do versículo 20 e 21. O apóstolo Paulo vai concluir a parte doutrinária, da compreensão doutrinária do ser de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que em nós opera. Na revista atualizada diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a Ele toda a glória pelos séculos dos séculos. E na igreja, amém. Essa é a conclusão doutrinária do apóstolo Paulo para uma vida de oração com a motivação correta. Paulo está dizendo: essa deve ser a oração do crente. A plenitude de Deus
viver cheio de Deus, dizer para Deus: Senhor, sem ti eu nada posso fazer. Eu preciso me encher da tua presença, da tua sabedoria, da tua direção, da tua compreensão, do amor que o Senhor derramou em meu coração, que eu possa ter esse amor para com as pessoas e que eu possa orar por elas, para que aquilo que está acontecendo na minha vida também aconteça na vida delas, na vida da igreja. Sem a igreja eu não consigo viver, apesar que alguns são desigrejados. Hoje tem uma igreja dos desigrejados. Como é que nós podemos compreender uma igreja dos desigrejados? A igreja não é. Então, vocês percebem que o apóstolo Paulo tem uma proposta para a igreja, não é individual. É individual, mas é coletivo. É coletivo e individual. É uma coisa só. E ele está dizendo que o Senhor, Ele opera além do que pedimos, além do que pensamos, além do que nos temos como pertencentes, além do que nos pertence. A glória pertence a Cristo, a glória pertence à igreja, e a glória pertence por todas as gerações. Por isso que o evangelho que foi pregado em Éfeso chegou aqui hoje e agora, porque é para todas as gerações até a volta do Senhor Jesus. Esse ensino, e ele conclui dizendo: a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nós somos, acredito que a geração que nela Jesus vai voltar. O Evangelho chegou para ficar e nunca deixou de existir. Sempre foi salvando vidas. E devemos glorificar a Deus na igreja, individualmente e na igreja, pelo que Ele é e pelo que nós somos. E por fim, Efésios 3, de 14 a 21, nos ensina, eu quero concluir, que a verdadeira doutrina, ela gera oração profunda. Segundo lugar, a maior necessidade da igreja é o fortalecimento espiritual à medida da estatura de Cristo. Terceiro lugar, Cristo deve governar plenamente as nossas orações e os nossos corações, porque a nossa motivação tem que ser viver e servir a Cristo. Quarto lugar, o amor de Cristo sustenta a maturidade do crente. É o amor de Cristo que amadurece a vida da igreja, a compreensão de quem é Cristo, ao qual nós servimos, que faz com que nós tenhamos uma vida saudável. E tudo, em quinto lugar, culmina para a glória de Deus, para o crescimento da igreja e para o seu crescimento e o meu crescimento. Apenas 3 aplicações práticas. Examine a sua vida de oração. Como está a sua vida de oração? É espontânea? Você passa todo o tempo orando a Deus? Orando a Deus pela plenitude do seu Espírito, para entender a tão grande salvação, para entender a sua missão aqui na terra. John Owen, escrevendo sobre a oração, e mais outros reformadores, disseram que quando o crente não está orando, ele está pecando. E ele explicou: quando o crente não está em comunhão com Deus, ele está pecando. E quando ele está em comunhão com Deus, ele está orando. Comunhão é oração, oração é comunhão. Busque, segundo lugar, crescimento espiritual. Não apenas as soluções para a sua vida diária. Busque crescer espiritualmente. Se destaque como servo, como alguém que ama, como alguém que se preocupa pelos perdidos.
como alguém que se preocupa com o crescimento da igreja, a salvação da família. Terceiro lugar, viva para a glória de Deus na sua vida individual e na igreja local. Não sonegue a igreja local. Não permita que nada impeça você de estar no domingo na casa do Senhor, pela manhã e pela noite, porque quando nós nos deslocamos para vir à casa do Senhor, Ele fala conosco, Ele fala com sua igreja, Ele fala individualmente, mas é no momento coletivo. O apóstolo Paulo chama a atenção para a igreja coletiva, a doutrina acerca da salvação que está em Cristo, quando Deus Pai planejou, Deus Filho executou e Deus Espírito Santo aplicou. Que Deus aplique sempre sua palavra em nossos corações. Oremos ao nosso Deus. Fiquemos em pé. Senhor, nós louvamos o Teu nome, louvamos o Teu nome pela Tua grandeza e bondade, pela revelação de Jesus Cristo, pela plenitude que é o enchimento do próprio Espírito. Queremos entender a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do Teu amor. Muito obrigado, porque o poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que opera em nós infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque o Teu poder opera em nós. Aleluia! Glória, exaltado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que foi glorificada neste momento. Muito obrigado pelos nossos corações que foram transformados pelo poder dela. Nos dá, Senhor, desejo de viver para Ti, te servindo na beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e querido Pai, a comunhão, o poder e as divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Podemos nos assentar. Nós. Percebe, né? O som está em treinamento, a projeção está em treinamento, o amém está em treinamento. Nós